Uma importante família de números, os quais são amplamente utilizados nos mais diversos segmentos, é o conjunto dos números inteiros, o qual passaremos a conhecer e estudar a partir daqui. Como eu acabei de dizer, os números inteiros são utilizados nos mais diversos campos, como na geografia, na medição de temperaturas, em operações financeiras ou mesmo em momentos de lazer, entre tantos outros. Mas afinal, que conjunto numérico é esse? Antes de tudo, é importante definir que os números chamados inteiros não podem ser representados na forma de frações ou na forma de números quebrados, mas esse conjunto é muito mais que isso. Porém, antes de nos aprofundarmos nos números inteiros, é importante relembrar o conjunto dos números naturais, ou seja, a sequência numérica que começa em zero e cresce até o infinito. É um conjunto representado pela letra N. É uma sequência, como acabamos de dizer, infinita de números. É composto pelo zero e por todos os números maiores que zero. Esses números também são chamados de números positivos. Os números inteiros, além de conter o zero e os positivos, conta também com os números negativos. Além disso, é um conjunto representado pela letra Z. Isso provavelmente ocorre como uma forma de homenagear a palavra alemã Zahl, a qual significa número. Esse conjunto também é infinito. Todos os números inteiros, assim como os naturais, possuem sucessores e antecessores. Os números negativos deverão estar sempre acompanhados do sinal de menos, enquanto que os positivos podem ou não estar acompanhados do sinal de mais. Assim como os naturais, os números inteiros não são escritos no formato decimal ou fracionário. O conjunto dos números inteiros engloba todos os números naturais, como veremos no diagrama a seguir. O diagrama demonstra justamente que o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos inteiros. Observe que os números naturais são todos positivos. E observe que os números inteiros são os naturais, ou seja, positivos, e os negativos. Dessa forma, conclui-se também: todos os positivos são também naturais, como acabamos de observar. O conjunto dos inteiros é formado por negativos, positivos e zero. Todo número natural é um número inteiro. Porém, nem todo inteiro é natural. Os números inteiros podem ser representados em retas numéricas. Observe que o zero está ao centro, enquanto as numerações crescem ou decrescem em direção ao infinito. Isso serve para que se façam comparações, ou seja, quanto mais à direita ou quanto mais acima está o número, maior ele será. Isso explica por que 1 é maior do que 0, o 2 é maior do que 1, 0 é maior do que menos 1, menos 1 é maior do que menos 2, menos 15 é maior do que menos 20 e assim por diante. Por outro lado, quanto mais à esquerda ou quanto mais abaixo está um número, menor ele será. Isso também explica o porquê de 1 ser menor do que 2, 15 ser menor do que 20, menos 2 é menor do que menos 1, menos 20 é menor do que menos 15 e menos 150 é menor do que menos 100. Nesse conjunto surge também o conceito de simétrico, ou seja, um número idêntico com seu sinal invertido. Por exemplo, menos 1 é simétrico a 1, menos 2 é simétrico a 2, 3 é simétrico a menos 3, assim como o 4 é simétrico a menos 4 e assim sucessivamente.
Vejamos alguns dos muitos momentos em que os números inteiros são aplicados. Um desses momentos é no campo de análises geográficas. Observe a figura e veja que o nível do mar é representado pelo zero, e tudo aquilo que está acima do nível do mar é chamado positivo. Por outro lado, o que está abaixo do nível do mar é dito negativo. É dessa forma que os geógrafos chegam num dado chamado altitude, ou seja, um dado que corresponde à distância entre o nível aproximado das águas do mar e um determinado lugar. Observemos então os pontos A, C e D. Observe-se que eles estão acima do zero, ou seja, acima do nível do mar. Por isso, tratam-se de altitudes positivas ou apenas altitudes. Em contrapartida, os pontos B e E estão abaixo do nível do mar, ou seja, estamos falando sobre altitudes negativas ou, mais comumente conhecidas como profundidade. Para ilustrar mais uma situação, vamos observar as temperaturas registradas para algumas cidades do Brasil em um determinado dia. Ao se observar o termômetro, a cidade de Salvador marcava 35 graus. O Rio de Janeiro marcava 27 graus. A temperatura registrada em São Paulo era de 15 graus, enquanto que a temperatura registrada em Curitiba, no Paraná, registrava 5 graus. Observe-se também que todas essas temperaturas estão acima do zero, por isso chamadas temperaturas positivas. Por outro lado, a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, marcava 5 graus abaixo de zero, enquanto que a cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, marcava naquele mesmo dia menos 10 graus. Observe-se que todas essas temperaturas estão abaixo de zero, por isso são chamadas temperaturas negativas. Movimentações financeiras, ou seja, aquelas que envolvem compra, venda ou dinheiro em geral, provavelmente são o campo onde os números inteiros são mais amplamente utilizados. Vejamos um exemplo. Imagine que você tem R$500 numa conta bancária. No dia 2, você retira R$200. Observe-se que, quando retira-se dinheiro da conta bancária, o sinal negativo deve ser utilizado como uma referência dessa movimentação. Dessa maneira, no dia 3, pela manhã, você terá R$300 na mesma conta bancária. Um dia depois você retorna e agora você vai retirar R$250, ficando com o saldo positivo de R$50. No dia 6 você retorna ao banco para retirar R$80. Porém, você não tem esse dinheiro todo lá. O que ocorrerá? Você vai ficar devendo R$30 para o banco. Por isso, o sinal é negativo. Porém, no 8º dia você retorna e deposita R$100. Agora veja, se você devia 30 e depositou R$100, no 9º dia você estará com um saldo positivo de R$70. Se você ainda não se deparou ou não se viu diante de uma situação como essas, tenha certeza que isso ocorrerá cedo ou tarde. Contudo, os números inteiros são aplicados também em momentos de lazer, e quem gosta de futebol sabe muito bem disso, pois os números inteiros são fundamentais para definir a classificação das equipes. Aqui aparece a ideia do saldo de gols, ou seja, a diferença entre a quantidade de gols marcados e sofridos por uma equipe. Veja que, em caso de empate, um saldo de gols mais favorável faz com que a equipe se posicione melhor na tabela do torneio. Observe também que entre os primeiros colocados desse torneio, o saldo de gols quase sempre é positivo. Como já foi dito,
O conjunto dos inteiros é importante tanto para a nossa rotina escolar como e principalmente para a nossa necessidade de compreender e interagir com o mundo que nos cerca. Seu entendimento é difícil, é verdade, pois para tanto é necessário romper com o hábito de usar apenas os números naturais. Sua aprendizagem requer dedicação e esforço. Por isso, para aprender sobre os números inteiros, reveja esse vídeo, realize as atividades, esclareça suas dúvidas, divirta-se, ou pelo menos tente. Um grande abraço, pessoal, e até breve.